Você estava falando da dificuldade que é uma dificuldade evidente aí da tal da terceira via. Eles foram testando vários nomes, né, desde o começo do ano. O Moro até sumiu aí das sondagens, né? O Moro nem aparece mais nas sondagens. O Luciano Huck era outro que aparecia, deixou de aparecer. Mas hoje tem uma entrevista com o Luciano Huck, né? E aí o repórter pergunta explicitamente para ele: ô Huck, mas se ficarem, né, Lula e Bolsonaro, o que você vai fazer? E ele, ainda nessa situação que nós estamos, foge da resposta, não tem coragem, acho que trava a garganta dele, não sei, dá algum problema. E ele não consegue dizer, não, eu voto no Lula contra o Bolsonaro, não gosto do Lula. Podia falar, né? Não gosto, mas voto contra o Bolsonaro. Não, prefiro não me manifestar sobre isso nesse momento. Vai se manifestar quando, meu filho? É um negócio impressionante, né? Então, eu acho que aquela brincadeira que fazem, eu vou até achar aqui a matéria, ó, acho que a Daiane foi mais rápida, em cima do muro, entre Lula e Bolsonaro, o Huck diz que não quer fazer essa escolha agora. Tudo bem, não é para fazer a escolha agora, mas na hipótese, né? Isso é uma sinalização de como é que ele pensa. Aquela brincadeira de que quem salvou mesmo o Brasil foi o Faustão, né? Que saiu da Globo e aí deixou o Huck lá, e com isso nós evitamos o Luciano Huck na campanha eleitoral. Mas o que você acha disso, desse tipo de declaração? Que a gente ouve, muitos empresários ainda dizem isso também. Isso ainda é forte na elite brasileira, muito forte. Ainda é forte, ainda é forte. Eu andei em São Paulo essa semana e a gente ainda sente isso, mas, por outro lado, a gente já sente uma parte dessa elite aí já querendo conversar com Lula, querendo saber como será o programa econômico do Lula. Você sente que já tem pessoas que estão trabalhando com essa hipótese. Em relação ao Huck, o Huck, foi ruim essa entrevista, não é, dele? Eu acho que ele não deveria ter falado. O Huck, ele mudou de lugar de fala. Qual era o lugar de fala dele até pouco tempo atrás? O de um possível, né, ou de um pré-candidato à presidência da República. Então, se justificava ele ir lá no seminário, fazer palestra, ele dar entrevista para um, dar entrevista para outro, porque ele estava ali tentando se viabilizar. Agora ele mudou de lugar de fala, o lugar de fala dele agora é o Domingão. Então ele também não tem que ficar dando pitacos e palpites, porque ele é agora o apresentador do programa de maior sucesso, ao menos publicitário, da TV Globo, nesse momento, né? O que ele fala também, é impossível não encarnar ali a TV Globo. Eu, se fosse ele, eu me retiraria dessas entrevistas. Não dá para você ficar com um pé num lado ou um pé no Sim. outro. Ou você é Faustão, ou você é Huck, ou você é, né, artista da Globo, e aí você age como tal, ou você dá um chute em tudo e vai ser candidato, que foi o que ele não teve coragem de fazer, não quis fazer, e tudo bem, entendeu? Mas essa coisa da pessoa ficar híbrida, né? Meio carne, meio peixe, querer continuar tendo algum papel político ativo, isso vai dar problemas para ele como apresentador, né? Não acho que ele deveria fazer isso, não. Não, é mais pelo peso, né, Helena? Porque, é claro, tem vários artistas, atores e diretores que se posicionam politicamente, mas ali ele faz um trabalho na Globo, depois ele vai para o teatro, ele não fala, não é o rosto da emissora. O Luciano Huck virou quase o rosto agora, Exatamente. Né? Nesse peso. Não quero dizer que os artistas não podem se pronunciar, não. Ao contrário, os artistas têm vários amigos artistas e têm uma militância muito importante e estão fazendo parte da resistência democrática nesses tristes anos de governo Bolsonaro. Não é isso, mas eu digo o Huck, porque ele não era um artista defendendo um ponto de vista, ele era um artista em busca de uma candidatura, né, para ele. E uma coisa bastante personalista, uma coisa bastante o mundo ali girando em torno dele. Agora, tudo bem, ele não foi isso e ele foi para o programa dele. Então, ele deveria passar, não estou dizendo que é para sempre, mas nesse momento ele não deveria ficar falando na condição anterior de pré-candidato que ele tinha. Ele não é mais pré-candidato. Ele agora fala como qualquer cidadão brasileiro, se manifesta politicamente, mas ele foi parar nas páginas amarelas da Veja. Então, né, você vê uma contradição ali grande dele. Exato. Dele dessa terceira via, né, que no fundo fica torcendo o nariz mais para o Lula do que para o Bolsonaro, né? Para eles vale sacrificar o país e o povo novamente
para não ter o Lula presidente. Não consigo acreditar, Daiane, não consigo acreditar. Eu acho que ele não falou porque não é possível, né? Que ele vá votar de novo no Bolsonaro. Eu não consigo crer que alguém vá votar de novo, com um mínimo de discernimento, vá votar de novo no Bolsonaro depois disso tudo que nós estamos passando. Pois é. Também tenho essa dificuldade, mas eu olho para essa situação e eu não consigo ver outra coisa, porque o cara podia responder isso com tranquilidade. Mas aí é a parte dele que estava falando pela Globo, né? Aí o principal apresentador do principal programa da Globo estava votando no Lula. Por isso que eu digo, se eu fosse assessora, eu falava assim, meu filho, cala a boca, não dá entrevista. Mas a pessoa quer aparecer, né? Agora, eu tenho assistido aqui os canais, tanto a Globo News, CNN e tal, e o discurso, primeiro para tratar das pesquisas, é falar do Bolsonaro e não falar do primeiro candidato. Então, parece que o Lula, que está com uma diferença tão grande, não existe. E ninguém fala dele, nem para fazer a crítica. Dizer assim, o Lula, apesar de todos os processos, aquele discurso que geralmente faz, não falam. Parece que o Lula não existe. Existe Bolsonaro, Ciro, e vai descendo ali, Dória, Eduardo Leite, mas a não ser falar do Lula que está na pesquisa. Se tivesse um jeito de não citar o primeiro colocado, eles não falariam. Essa é a sensação que eu tenho assistindo. E a outra coisa é um discurso de dizer o PT quer que o Bolsonaro continue para ter a chance de derrotar o Bolsonaro, porque se sair o Bolsonaro, aí as chances do PT... Esse é o discurso que eu vi hoje também. É uma tese meio furada, né? Porque como que o primeiro candidato, com uma distância tão grande, estaria preocupado ou não se o Bolsonaro continua do ponto de vista prático, né? Se o Bolsonaro continua ou sai, né? Porque o Bolsonaro é que teria essa preocupação, né? Se tivesse, no caso, a posição inversa. Mas não é o caso, né? Como é que você explica essa teoria e, na sua opinião, há essa tese por parte de alguns setores do PT de achar que o impeachment não tem condições? Porque não tem mesmo, do ponto de vista prático, não tem condições. Mas há essa tese de vamos manter assim que está bom? Pois é, eu acho que querem muito colar essa narrativa no Lula, está tendo esse esforço. Porque, agora, a realidade é o que você falou aí, não tem impeachment. Quantas vezes nós falamos isso aqui entre nós, conversando, né? Vocês perguntavam, o que você acha? Agora vai, agora sai impeachment e tal. Eu sempre acreditei que não. Por quê? Porque o Arthur Lira está sentado em cima de 130 pedidos, e na hora que for 140, 150, é a mesma coisa. Um impeachment só aconteceria numa situação de um cavalo de pau muito grande na situação política, que não parece que vai acontecer. Falta só um ano para a eleição. Não parece que vai. Eu não vejo como grudar esse discurso no Lula. Eu acho que isso aí é um movimento, sobretudo da terceira via. A terceira via, lá atrás, não teve coragem, esses partidos do centro da centro-direita não bolsonarista, eles não tiveram coragem de carregar a bandeira do impeachment. Na hora lá atrás, que estava só o PT, o PSOL da esquerda, não tiveram coragem disso, porque ainda tinha aquela amizadezinha com o Bolsonaro, né? Agora que eles estão vendo que a única maneira deles entrarem nessa eleição e irem para um segundo turno com o Lula, se tiver segundo turno, seria tirar o Bolsonaro do caminho, passou todo mundo a apoiar o impeachment.